Muita luz para você, meu amigo, minha amiga. Paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai. Sê tu uma grande bênção. Deus lhe abençoe e engrandeça o teu nome. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua casa e a tua família. Tenha uma noite de paz, uma noite de vitória, uma noite de resplandecente de luzes e graça da parte de Deus. Chegamos aqui mais um momento da leitura, da meditação da Escritura Sagrada. Nós vamos ler hoje Mateus 18, números 5 e 6, Eclesiastes capítulo 5. Que o Espírito Santo possa te conduzir, que o Espírito Santo possa desenvolver dentro de você uma palavra potencial da Escritura grandiosamente, que ela possa fazer parte da sua vida. Então vem comigo, vamos para a leitura, para a meditação da Escritura Sagrada. Mateus 18, o maior no reino dos céus. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças, em meu nome está a mim recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair do pecado. Inevitável que tais coisas aconteçam, mas aí daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o, jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Parábola das ovelhas perdidas. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixará as 99 nos montes, indo procurar as que perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Como trata a ofensa a um irmão. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouviu, leve consigo mais 2 outros, de modo que qualquer acusações seja confirmado pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-se com o pagão, os publicanos. Digo-lhes a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reuniu 2 ou 3 em nome dali, estou eu no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão enquanto ele por contra mim até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que deseja certas contas com seus servos. Quando começou o certo ser traduzido, a sua presença, que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar,
O Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão deles, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou de seus servos que lhe devia em 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu em joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de vocês. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pegasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. É forte, né? Perdão é tudo, né, irmão? Tem que perdoar, é necessário. Livro de Números, capítulos 5 e 6, a pureza do acampamento. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas o que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se torna impuro. Por tocar um cadáver, mande-os para fora do acampamento, tanto homem como mulheres, para que não contamine o seu próprio acampamento, onde habita entre eles. Os israelitas assim fizeram, os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, a restituição por danos, prejuízo. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quanto um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender, o Senhor será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará um quinto a esse valor, entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Mas se o prejudicado não viver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro com o qual se faz propriação pelo culpado. Todas as contribuições, ou seja, todas as dívidas sagradas que os israelitas trouxeram ao sacerdote, pertencerão a ele, e as dívidas sagradas de cada pessoa pertencerão a ela. Mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. O teste da mulher suspeita de adultério. Então o Senhor disse a Moisés: diga aos seguintes israelitas: se a mulher de alguém se desviar, ele infiel, outro deitar-se com ela, e isso estiver oculto a seu marido, a impureza dela não for coberta por não haver testemunho contra ela, nem ter ela sido pega no ato, se o marido nem dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, seja ela pura ou impura, ela levará ao sacerdote como oferta de um jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite nem para incenso sobre farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada no jarro de barro, colocará nas águas um pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial e a oferta pelo ciúme, enquanto ela mesmo terá a sua mão água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar, lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, se você não foi infiel, nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não lhe faça mal. Mas se você foi infiel enquanto casada e te contaminou por ter se deitado com um homem que não é o seu marido, então o sacerdote fará a mulher
pronunciar esse juramento em maldição. Que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga encha e que você jamais tenha filho. Que esta água que lhe traz maldição entre o seu povo encha a sua barriga e impeça de ter filhos. E o sacerdote escreve essas maldições num documento e depois lavará na água amarga e ele fará beber a água amarga que traz maldição, e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal, pelo ciúme não haverá ritualmente perante o Senhor, entrará ao altar. Então apanhará um punhado de oferta cereal como oferta memorial e queimará sobre o altar. Depois disso fará a mulher beber a água. Se ela houvesse contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer, ela bebe a água que traz maldição. Essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e ela incapaz de ter filhos e se tornará objeto de maldição entre o seu povo. Se, porém, a mulher não houvesse contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filho. Esse, pois, é o ritual quanto o ciúme, quanto uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quanto ciúme se apoderar de um homem porque suspeita de sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e fará passar por todo esse ritual. Se suspeito se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. As regulamentações do voto de Narizeu. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como Narizeu, terá que se abster de vinho, de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada, não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passar enquanto for Narizeu. Não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo a semente ou as cascas. Durante todo o período o voto de separação, nenhuma lâmina será usada em separação para o Senhor. Estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de nenhum cadáver. Mesmo que o seu próprio pai ou mãe, ou irmão ou irmã, morra, ela não poderá tornar-se impura por causa deles, pois traz sobre a cabeça símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação, estará consagrada ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo, consagre. Ele terá que reparar a cabeça 7 dias de sua purificação. No 8º dia terá 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote, entrará da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, para fazer propriação por ela, pois pecou esse próximo de um cadáver. Naquele mesmo dia o Narizeu reconsagrará a sua cabeça. Ele dedicará ao Senhor pelo período de sua separação, entrará um cordeiro de 1 ano de idade como oferta de separação. Não se contarão a dias inferiores, porque ficou contaminando durante a sua separação. Este é o ritual do Narizeu. Quando terminar o pecado, o período de sua separação, ele será trazido à entrada da tenda do encontro. Ali apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto, um cordeiro de 1 ano sem defeito como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta de comunhão, juntamente com a sua oferta cereal, com a oferta derramada e com o cesto de pães em fermento, bolos feitos da melhor farinha, amassado com azeite e pães finos untados com azeite. O sacerdote apresentará ao Senhor, oferecerá o sacrifício pelo pecado, o holocausto, apresentará o cesto de pães sem fermento e oferecerá um cordeiro como sacrifício, comunhão ao Senhor, juntamente com a oferta cereal e a oferta derramada. Em seguida, à entrada da tenda do encontro, Narizeu separará o cabelo que consagrou e jogará no fogo que está debaixo do sacrifício da oferta de comunhão.
Pois que Narizeu rapar o cabelo da sua consagração, o sacerdote lhe colocará nas mãos um ombro cozido, carneiro e um bolo e um pão fino tirados do cesto, ambos sem fermento. O sacerdote moverá perante o Senhor com o gesto ritual. A apresentação são santos e pertencem ao sacerdote, bem como o peito que foi movido à coxa. Depois disso, Narizeu poderá beber vinho. E esse é o ritual do voto Narizeu e da oferta dedicada ao Senhor, de acordo com a sua separação, contar com outra coisa que ela possa dedicar. Cumprirá o voto que tiver feito de acordo com o ritual Narizeu. A bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoará e te guardará. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Amém. Seja uma bênção. Seja abençoado nessa manhã, nessa noite, em nome de Jesus. Que seja uma noite de bênção para a sua vida. Amém. Eclesiastes capítulo 5. Temor devido a Deus. Quando você for ao santuário de Deus, seja relevante quem se aproxima para ouvir. É melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja principado de lábios, nem prestar de coração para fazer promessa diante de Deus. Deus está no céu e você está na terra. Por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prova vã do tolo. Quando você fizer voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca faça pecar. Não diga ao mensageiro a Deus: o voto foi um engano, porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. A riqueza não são santidade à vida. Se você vir pobre e oprimido numa província e vir que lhe são negados os direitos, e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que é culpado, a posição superior sobre dois a outras opções ainda mais altas. Mesmo assim, a vantagem não ter um rei que governe e que interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais estará suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentem os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens e quem o possui, se não dá um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vive debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infidelidade do possuidor. Se a riqueza deles se perde no mau negócio, nada ficará para filho que lhe nasceu. O homem saiu do ventre de sua mãe, e como vem assim vai, e todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai, o que obtém todo o seu esforço em busca do vento. Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim descobri que para o homem o melhor, o que o mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo esforço que faz debaixo do sol durante há poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riqueza, bens a alguém, o capacita de desfrutá-los, de aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Amém? Deus abençoe. Firme, vamos para frente, rompendo em Cristo Jesus, lendo, meditando e desfrutando da Escritura Sagrada. Forte abraço, noite de paz e de descanso para você e um bom feriado para você e para sua casa.